Então vocês têm que entender, quem vai ouvir esse coisinho que a gente está fazendo, esse ilustrativo que a gente está fazendo com relação a essa questão de desencarnação, de reencarnação, que todo o espírito que está lá em cima, ele se encontre em muito bom auxílio. Sim. Está em processo de evolução. Mas cabe a vocês também ajudar eles É verdade. a evoluir. Como é que se faz isso, filha? Se desapegando, filha. Não sofrendo por aquele que foi. Porque aquele que foi, ele está em um lugar muito melhor do que vocês imaginam. É verdade, apesar da gente saber, né, que a gente, ser humano, é movido a emoções, né, e energias, como a gente diz. E é difícil, realmente, a perda ninguém quer sentir, né? É verdade. Mas a gente tem que procurar entender que a gente pode estar ajudando o ente que já se foi. Exatamente. Ao invés de chorar, que a gente sabe que não tem como não chorar, sentir a falta da pessoa que a gente gosta, né? Mas rezar, mandar bastante energia positiva, né, seu Zé? Pedir que... Acender uma velhinha de vez em quando, não precisa ser sempre. Não ficar chorando em cima de chapa, nem fotografia. Às vezes até roupa. Roupa, vestimenta traz muita energia. Já conheci pessoas que há anos já perdeu uma pessoa, mas ainda tem naquele espacinho dentro de casa, do mesmo jeitinho que ficou, né, seu Zé? Tá ali dentro do roupeiro as roupas, calçado, perfume que a pessoa usava. Já conheci Isso, pessoas é assim. muito interessante se desapegar dessas questões. Sim. Isso aí traz uma lembrança não só para quem está aqui embaixo, mas para quem está lá em cima também. O que acaba incomodando e acarretando outras situações. De até mesmo o espírito estar em evolução lá em cima, não conseguir evoluir com mais facilidade por causa da dificuldade do entendimento. Sim. A dificuldade de aceitar que deixou um ente querido lá embaixo. Que aquele ente querido também está passando trabalho. Isso faz com que o espírito que está lá em cima não consiga evoluir e até mesmo reencarnar, vir de novo. Então vocês têm que ter um entendimento da morte para saber o processo que leva até chegar lá em cima. Todos vocês que estão aqui embaixo, eu costumo dizer que vocês estão em processo de evolução. E por quê? Porque se vocês não conseguirem evoluir o patamar que a vocês foi dado, vocês vão acabar voltando. Então, por isso que a gente trata esse assunto com muita sereza, com muito conhecimento e palavras sérias, colocando tudo no seu devido lugar. Com muito respeito àqueles que foram e àqueles que estão aqui embaixo. Vocês têm que entender que um espírito, para poder entrar em comunicação com vocês, ele tem que estar numa evolução muito alta. Num grau de aceitação ao qual ele consiga passar para vocês a paz e a tranquilidade que vocês precisam para dar continuação na vida de vocês. Então não espere de um espírito chegar até vocês e de repente dar uma resposta do que vocês querem. O espírito, ele tem um entendimento que ele tem que trazer paz, trazer conforto para quem fica, dando boas palavras e dizendo que está bem, que está num lugar bom, bem auxiliado pelos parentes. É assim que tem que ser. E isso tudo com a liberação do Pai Oxalá também, né? Sempre com a liberação do nosso Pai. Porque nenhum espírito vai vir assim, hoje eu vou lá visitar o meu ente querido, né? Tudo feito uma análise primeiro, que a senhora falou, quando o espírito alcançar um patamar de entendimento, de evolução, né, seu Zé? Aí sim o Pai Oxalá vai fazer essa liberação aí para que ele possa, né, seu Zé, vir tá dando alguma palavra de conforto aos familiares.
Como é que é feito isso? Através dos médiuns. Por isso que toda religião, seja ela de Umbanda, seja ela candomblé, seja ela espírita, ou até mesmo a católica, se tem um contato direto com as matérias, ou seja, precisa de alguém para poder passar a devida palavra naquele momento. Mas para isso, filha, o espírito tem que estar evoluído. Para estar evoluído, vocês também têm que ajudar. Como é que vocês ajudam? Acendendo uma velhinha, pedindo para o nosso Pai Oxalá, ou para Jesus, ou para Deus. Todos eles vão ajudar igual, porque são todos o mesmo, né? Evoluir aquele que se foi. Ajudar muito, que achar um lugar perfeito para eles. Porque no momento que vocês fazerem o entendimento de fazer esses procedimentos, vocês podem ter certeza que toda a energia, toda a luz que vocês estão inalando daqui para cima está chegando até eles. Sempre pedindo, né, que essa pessoa consiga evoluir, né, com o tempo, né, José? Consiga se desapegar dos bens materiais aqui de baixo, os vícios, né? Principalmente os vícios. Que a gente sabe que é difícil depois que o ser humano se apega a determinadas situações, coisas, né, José? É complicado fazer esse conhecimento mesmo, né? De se desligar dos vícios. Não é nada fácil, né? Depois vai para um segundo passo. Qual é esse segundo passo? Curar as feridas. Essa é uma das partes piores para quem está lá em cima. E aí vocês podem perguntar, seu Zé, quais são essas feridas? Como é que funciona esse segundo passo? É curar as feridas, filha. Quais são essas feridas? Ressentimento, mágoa, sabe? Muita mágoa, muita traição. Porque quem morre continua com a visão aqui embaixo. Então não pensa quem deixa o seu ente querido partir e ele não está vendo o que todos estão fazendo à volta. Ele que está vendo, né? Eles ficam de olho em tudo que está acontecendo. E mesmo que vocês não queiram acreditar, o espírito ele leva em torno de 72 horas para poder realmente subir lá para cima e se desligar do que está acontecendo aqui embaixo. Por isso que dizem, né, que tem que ficar todo espelho da vela. É verdade. Tá aí a explicação do velório, né? Tem muitos que falam que o espírito chega até a assistir o próprio velório. Já ouvi dizer também. E não está muito fora da realidade. Até em questão da pessoa que se foi não está entendendo o que está acontecendo, né, seu Zé? Aí fica ali tentando compreender toda aquela situação ali. Até mesmo se despedindo dos familiares, né? Porque não é fácil perder um ente querido. E às vezes não dá tempo da família poder se despedir, né? Exato. E é a forma que o espírito achou de, né, poder ter esse último contato, né, filha? Então, quando ele vai... Aí depois que passou por esse processo, filha, ao qual a matéria se entende consigo mesmo e começa a compreender que tem que ter o perdão interior dele, tanto para aquele que fica quanto com ele mesmo, aí tem mais um processo. E esse processo a gente tenta ajudar vocês a passar, que são os costumes. Vocês não têm um entendimento que lá em cima ou lá embaixo, vocês não têm necessidade de fazer o comedor. Sim. Tem que explicar o que é o comedor. Comedor, para quem não sabe, né, é alimentação, né, gente, a respeito da alimentação.
E nem um bebedor, né, filho? Que é a gente beber, né? Beber água, essas coisas assim. Vocês não precisam mais se alimentar. Porque vocês têm a energia espiritual que vai alimentar vocês. Que vai suprir essas necessidades, Exato, né? filho. Tanto do alimento quanto da questão de beber. Verdade. Então não tem mais necessidade de vocês fazer uso dessas coisas. E para vocês se adaptar, é criado toda uma dinâmica na volta de vocês. Se dá vizinhança para vocês, se dá uma residência para vocês poderem se achar dono de alguma coisa, até vocês se adaptar. Depois que vocês se adaptam, isso não tem mais necessidade. Se dá morada, se dá roupas para vocês se vestir, de um jeito que vocês se sintam à vontade. Ao contrário do que muitos dizem, vocês não vão lá para cima como se fossem aqueles que vieram recém, sem roupa nenhuma, né? Não, vocês têm as vestes, vocês usam as coisinhas de vocês. Funcionam as coisas lá em cima. Não tem muita dificuldade. Depois tem os auxílios. Aí tem as aulas. Daí vocês vão comparecer nos dias de aula. Para vocês aprenderem um pouco sobre a espiritualidade, sobre as palavras do Pai, sobre as questões individuais, né? Sobre a inveja, um pouco sobre a angústia, né? Vão ter aulas para vocês poderem se adaptar melhor e o espírito sim evoluir. Como é que é feito a escolha de quem desce? Isso é bem interessante. Né? Cada filho que nasce novinho, que está dentro do ventre da sua mãe, ali quando ele está sendo gerado, já está sendo escolhido o devido espírito que está lá em cima ainda, que vai descer. E não é como se fosse um sorteio. Não é assim que funciona. O espírito mais bem preparado para descer aqui embaixo, para poder evoluir, fazer a diferença não só para ele, mas para a família ao qual que ele vai entrar, é escolhido de acordo com a necessidade de cada pai e cada mãe. Porque não somente o espírito que vai descer vai ter que vir evoluído, como os pais também têm que evoluir. E mesmo assim, automaticamente, toda a família tem um envolvimento com aquele processo. Então acaba evoluindo a todos. Por isso que é importante vocês entenderem por que é tão difícil para nós aceitar o feto tá ali sendo gerado e a mãe simplesmente decidir retirar. Que é o aborto que eles falam. Muitas igrejas, muitas religiões evitam de tocar nesse assunto. Porque hoje em dia é uma discussão bem, como é que eu posso dizer? Cerrada, bem né? cerrada, sabe? Que a grande maioria é a favor do aborto, né? Por determinadas situações, né? Em questão de abuso, né? Mas aí a mulher tem essa escolha, né? Que até determinado tempo assim, de gestação ela pode fazer, né? Esse aborto, retirar o feto, né? Mas é que aquele que retira o feto, filha, não tem o entendimento de o quanto de processo tem ali naquela história daquele embrião que está ali dentro crescendo. Sim. E o quanto vai atrapalhar a evolução de quem está vindo. E da própria pessoa também, creio eu, né? E do ser humano que ali está. Porque todos vocês têm uma história passada. Todos vocês. E agora a gente vai entrar naquele assunto que eu acho que é o grande dinâmico que a gente está aqui hoje. Que é o processo de reencarnação. Todos vocês já viveram uma vida passada. Todos. Sem exceção. Seja em estado já evolutivo, que já não vai vir mais, essa vai ser a última vida. Sim. Ou seja, em outras vidas que vão ter que vir. Todos vocês.
o bebezinho novo que está chegando, ao mais velho que está partindo. Todos vocês. Tanto que eu estou falando é a realidade, que hoje nós temos crianças de 10 anos, 11 anos de idade, que sentem fortes dores nas costas, como se fosse um senhor de 68 anos. É claro que um senhor de 68 anos é novo ainda. Não, José, e adolescentes assim que eu já vi casos de um adolescente de 18, 19 anos tá com algum probleminha de coração, José. Por quê? Porque na vida passada, esse espírito deve ter sido a causa da morte. Sim. Então ele vem com esse problema para poder tratar isso aí. Poder passar mais tempo com a família. Porque de repente na época passada ele não dava tanto valor para a família. Como é que tu me explica uma filha de 16 anos de idade ter uma puberdade bem tranquila e mesmo assim sentir dores em certas partes do corpo que ela não tem noção o porquê que ela sente. E talvez nem a medicina dos burros da terra consegue explicar. Porque na vida passada ela deve ter uma história de vida ou de morte que contém esse mesmas dores, essas mesmas situações na vida passada. Tu mesmo, minha filha, pode falar aqui, dar o teu testemunho. Sente muitas dores na nuca. Eu mesmo já procurei tua história passada e te expliquei o porquê que tu sente. É que nem anemia, né, Suzane? Anemia também. Como é que tu explica? Eu fui em vários especialistas e nunca se achava problema. E até hoje não vão achar, né, Suzane? Sendo que é uma coisa que realmente vem comigo. A minha enxaqueca também, que eu tinha bastante enxaqueca. Quebrou o pescoço, né? Não tem como, né? Nem sei se dava pra falar isso aqui. Mas é que... E a gente que trabalha na área da espiritualidade, nós sentimos muita dificuldade para poder explicar o que aconteceu no passado com vocês, porque vocês acabam se confundindo. Sim, isso é verdade. E essa confusão é tão grande na mente de vocês que acaba vocês achando que vão partir daquele mesmo jeito ali, entendeu? E isso acaba levando vocês até mesmo, se não soubesse organizar, é loucura. Sim. O ser humano ele tem uma facilidade de adquirir tudo que é ruim. O que é bom é difícil para ele absorver, filho. Por isso que a raça humana está em eterna evolução. E não pensa vocês que cada um que está... Nossa, Zé. Não vai enlouquecer, querido. Tu fica tranquilo. Vai passar. Tudo vai passar. Então, falando dessa parte evolutiva, retornando ao assunto que o coisinho enlouqueceu. É energia, né, Zé? Faz parte, mas é sem querer, filha. Não é por querer, não. Não tem problema. Então, falando sobre essa parte, é muito importante vocês entenderem que toda criança que nasce, ela vem com o espírito antigo. Sim. Por isso que hoje as crianças têm tanta dificuldade de fazer o entendimento, o porquê que elas são assim. E acaba até mesmo os genitores, no caso, os pais e as mães, não entendendo e chamando aquilo ali de hiperatividade. Isso. É difícil para uma criança, um ser que está ali em evolução, sendo que tem por trás um ser bem mais velho dentro dele, aceitar quando vocês mandam uma criança sentar. A ordem, né, Suzane? Eles não aceitam muito bem. É difícil para eles fazerem o entendimento que eles estão dentro de uma matéria pequenininha que está recém começando sua vida. E com isso leva alguns pais a tomar algumas atitudes, né, Zé? Como levar no médico, né? Por não estar tendo controle da criança. Porque também o pai e a mãe também, o genitor, não sei como é que vocês gostam de chamar, Pai e a mãe. também estão em processo de evolução. Sim.
É difícil para vocês fazer a aceitação que quem está ali é uma pessoa bem mais velha. Como é que tu vai explicar para um pai e para uma mãe isso? Por isso que tem que ter todo um estudo atrás da espiritualidade para fazer o entendimento. E é muito importante nós falar que tanto a Umbanda quanto as nossas religiões afro, quanto a católica, trabalham em cima da espiritualidade. Então vocês têm que fazer um entendimento que no momento que nasce uma criança, está vindo junto um espírito mais velho que está em processo de evolução. Eu sei que é bem complicado para vocês lidar com isso. Mas se tu prestar atenção no teu filho, ou você que está assistindo o nosso coisinha aí, que nós estamos fazendo uma boa conversa, preste atenção na maneira que se senta, no jeito que se posiciona, na maneira de opção, nas atitudes.